Mais uma derrota, mais uma atuação ruim do Flamengo e mais um vice-campeonato em 2026. Cada vez que passa, o ano volta a remeter a 2023, uma temporada super amarga que o Flamengo enfrentou recentemente. O Flamengo tentou, aqui no Maracanã, bater o Lanús e mais uma vez, assim como foi na Argentina, perdeu e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Um jogo que contou com um indício, principalmente na reta final, que o Flamengo conseguiria levar o jogo para os pênaltis, conseguiu o resultado no tempo normal, mas na prorrogação acabou levando o gol no final, 2 gols no finalzinho, e aí sim ficou com mais um vice nesse início de temporada turbulenta que Felipe Luiz ainda não conseguiu fazer com que a sua equipe conseguisse entregar um bom futebol. Esse foi o ponto principal comentado pelo treinador após a partida. O técnico foi muito criticado pelo torcedor assim que o jogo terminou aqui no Maracanã, ainda enquanto o Flamengo esperava o Lanús levantar o troféu da Sul-Americana. O técnico foi xingado, criticado, e escutou os xingamentos dos torcedores do Maracanã, mais de 60 mil pessoas, que empurrou durante a partida. O Flamengo, é verdade, que com muita intensidade buscou esse gol que precisava para conseguir levar a partida tanto para a prorrogação, para os pênaltis e até para o título, mas sentiu falta de um capricho no trecho final de campo. O Flamengo com muitos cruzamentos, abusou dos cruzamentos, mas chega até a ser um pouco hipócrita, uma vez que o Flamengo optou por não começar com Pedro jogando. O técnico Felipe Luiz optou por fazer algumas mudanças no time titular. Pedro ficou no banco, Lucas Paquetá no banco, mas mesmo assim o Flamengo usou e abusou dos cruzamentos e não conseguiu transformar isso em gols. Foram inúmeros cruzamentos, poucos acertos, e aí sim no decorrer da partida o técnico tentou mudar, colocou Pedro, colocou Paquetá, mas mesmo assim não conseguiu entregar em campo o que o torcedor tanto pedia. Em um confronto contra o Lanús que, claro, olhando para o plantel, é muito abaixo tecnicamente do Flamengo. O Flamengo tem um elenco super estrelado, tanto que mesmo com as mudanças conseguiu ter Danilo em campo, jogador super renomado, Ayrton Lucas, que não foi bem, é verdade, no lance com o Rossi, ambos falharam e aí saiu o primeiro gol do Lanús, um banho de água fria no Maracanã que choveu desde a hora que a bola começou a rolar por aqui, mas em resumo o Flamengo não conseguiu entregar mais uma vez. Isso preocupa e muito o torcedor rubro-negro para os próximos jogos. Como eu disse, cada vez mais o tempo vai passando e o torcedor vai lembrando de como foi o ano amargo de 2023. Felipe Luiz estava em campo como jogador e agora vive esse cenário como treinador. E após a partida ele falou sobre a questão física, que ainda é um problema para o Flamengo, que desde o início da temporada sofre com essa questão. Teve, como começou mal o Campeonato Carioca com Sub-20, os jogadores precisaram voltar antecipadamente no elenco principal para a estreia da temporada, então tudo isso vem pesando muito para que o Flamengo consiga entregar o futebol que é o esperado. O Flamengo foi ao mercado, contratou grandes nomes, Lucas Paquetá, a grande contratação da história do clube, ainda não conseguiu entregar, mais uma vez perdeu um gol que seria super importante para o Flamengo a decisão desta quinta-feira e ainda peca bastante em alguns quesitos. Vai lembrar que alguns nomes foram até bem em campo, a gente pode falar que alguns jogadores conseguiram entregar sim, mas por outro lado outros nomes não foram bem, como o Ayrton Lucas, por exemplo, o goleiro Rossi, que falhou no primeiro gol. São pontos que o torcedor segue cobrando e pedindo mudança para esse Flamengo. Uma questão importante agora na zona mista, a Everton Cebolinha, que até no final do jogo jogou como lateral, tentando ajudar a equipe numa escolha do técnico Felipe Luiz, comentou que essa tem tudo para ser sua última temporada de Flamengo. Um resumo geral é que o time rubro-negro encara um momento muito complicado, muita pressão. Felipe Luiz, que completou 100 jogos como técnico do Flamengo, encontra-se nesse momento num imbróglio danado, porque é um momento de mais pressão que ele encara no Flamengo, precisa dar um resultado e logo. O Flamengo tem na próxima segunda-feira o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, lembrando que venceu o primeiro jogo por 3-0, então a tendência é que o técnico rode um pouco o time, dê minutagem para outros jogadores, e vamos ver como é que vai ser esse reencontro com o torcedor na arquibancada. Felipe Luiz deixa o Maracanã xingado pelo torcedor, a primeira vez que ele foi xingado efetivamente por quase todo o Maracanã, que até tentou, até o último suspiro, buscar esse título junto com o Flamengo, mas não conseguiu diante de um Lanús que teve a sorte ao seu lado, mas também a eficácia com a bola nos pés. Você vai acompanhar aqui no Lance, no nosso site, nas nossas redes sociais, também no nosso canal no YouTube, toda a repercussão de mais um vice-campeonato do Flamengo em 2026. Valeu, pessoal!